Vazamento de dados mostram milhares de chineses infiltrados nos Estados Unidos e aliados. Sua participação é muito importante ao canal. Inscreva-se e ative o sino de notificação para receber nossos vídeos diários. Acompanhe nossas redes sociais. Entre em nosso Instagram, @AreaMilitarOff. A realidade política mundial está sendo definida com base em relações de interesse próprio, margeadas em questões de interesse mútuo para definir cooperação entre nações, com excepcional uso de ferramentas manipuladora e usurpadora que suprem a atual guerra de informação. Nesta última se inserem as atividades cibernéticas e agentes governamentais infiltrados. De acordo com a Orbs Defense Europe, um banco de dados vazado de 2 milhões de membros do Partido Comunista Chinês, o PCC, revelou que milhares de membros chineses se infiltraram em agências e empresas do governo dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Foi o que revelaram novos relatórios originalmente relatados pelo The Australian. Os investigadores cruzaram o banco de dados com os nomes dos membros na lista, descobrindo que alguns infiltrados até ganharam papéis como especialistas em assuntos políticos e governamentais. Os membros do governo chinês usaram uma agência de recrutamento para se infiltrar nos consulados dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália em Xangai, na China. Um oficial de inteligência disse ao The Australian que os membros trabalhando em governos é um risco de segurança totalmente inaceitável, acrescentando ainda, em alguns casos, eles vão além de ser um risco de segurança e realmente cumprem as ordens da China na tentativa de influenciar governos no exterior. As recentes incursões em Sydney são um exemplo disso. Os esforços de infiltração supostamente duraram mais de uma década, embora os investigadores não tenham encontrado evidências de que os membros do PCC espionaram para a China. Especialistas em segurança alertaram que informações confidenciais poderiam chegar à China por meio dos membros, como já visto com os últimos desenvolvimentos em defesa. Permitir que membros vermelhos trabalhem para essas empresas arrisca seu roubo de tecnologia, fornecendo inteligência grande nação asiática sobre os sistemas e capacidades de armas futuras ou sobre estruturas de força construídas em torno dessas capacidades. Os bancos também foram alvos dos esforços de infiltração do governo de Xi Jinping. Um jornal britânico relatou que 600 indivíduos fiéis ao partido estavam trabalhando em 19 agências de 2 bancos britânicos, o HSBC e Standard Chartered, em 2016. Os 2 bancos britânicos receberam críticas por sua resposta à aquisição legislativa de Hong Kong pelo governo chinês neste ano. O banco HSBC publicou, por exemplo, um comunicado denunciando os protestos pró-Hong Kong contra a aquisição do governo chinês e recentemente congelou as contas do parlamentar exilado Ted Hui. O banco de dados vazou inicialmente para a Aliança Interparlamentar na China, o IPAC, em setembro, por um dissidente chinês. O IPAC é uma organização internacional que monitora as atividades do governo chinês e assessores legisladores sobre políticas para neutralizar os esforços chineses. O banco de dados foi então supostamente autenticado pela empresa australiana de segurança cibernética Internet 2.0 e as descobertas dos dados foram originalmente divulgadas para 4 organizações de mídia em todo o mundo. São provas cabais do expansionismo chinês. Os relatórios sobre o banco de dados de membros do PCC vieram poucos dias depois que um relatório recente da Axios revelou que uma cidadã chinesa chamada Christine Feng, ou Feng Feng, havia se aproximado de vários políticos americanos, incluindo o deputado Eric Swalwell, um membro do Comitê de Inteligência da Câmara. Feng estava sob vigilância do FBI e era suspeita de ser membro da principal agência de espionagem civil da China, o Ministério da Segurança do Estado. Acredita-se que sua razão de estar nos Estados Unidos foi reunir inteligência política e influenciar as autoridades americanas de ascensão em questões relacionadas à China. A mega investigação começou na Austrália, um dos maiores fornecedores do governo australiano e do Departamento de Defesa americano. A gigante aeroespacial Boeing, em 2016, tinha 287 membros chineses trabalhando para 21 de suas filiais. A Boeing é um dos maiores fornecedores do governo australiano, conquistando 2.874 contratos no valor de 12,2 bilhões de dólares na última década.
Em julho, uma de suas subsidiárias locais, a Boeing Defense Australia, assinou um contrato de sustentação de 287 milhões de dólares para a frota da Força Aérea Real Australiana de 12 P-8A Poseidon. A Boeing também tem bilhões de dólares em contratos de defesa nos Estados Unidos, incluindo um contrato de 3,9 bilhões para construir duas aeronaves 7478 para uso como Força Aérea 1 ou Air Force One, pelo presidente americano, com entrega prevista para 2024. Já imaginou um Boeing escoltando o presidente americano, tendo sido projetado e construído por determinados membros do governo chinês, o que poderia resultar desde sabotagens a pontos fracos levantados por Xi Jinping. A empresa norte-americana Qualcomm, que fabrica hardware para inteligência e computação quântica em todo o mundo e tem patentes de chips de computador em todo o mundo, incluindo para a Austrália, tem aproximadamente 229 membros da China. Outro empregador de infiltrados chineses é a Hewlett-Packard, que recebeu contrato de 48 milhões de dólares para construir um supercomputador que permite aos cientistas analisar centenas de terabytes de dados para realizar tarefas como escanear mais de 10 milhões de estrelas. Apesar da sensibilidade do projeto, há 390 membros atuantes na empresa, assinados com 14 filiais em suas operações na China. No geral, a soma de contratos com a Hewlett está na casa de 1,2 bilhão de dólares na última década, incluindo projetos do TI do Departamento de Defesa da Austrália. Não obstante as infiltrações em linha de defesa, chineses também adentraram no mundo farmacêutico em busca de respostas e pesquisas para fabricar medicamentos contra o micro-organismo vermelho. Conforme mostra Orbs Defense, um ex-analista de inteligência da CIA e da Casa Branca, especializado em assuntos do leste asiático, destacou que isso é o que o Partido Vermelho da China faz e não se pode confiar neles. Eles estão sempre procurando oportunidades onde possam tirar vantagem de relacionamentos, amizades, qualquer coisa, para promover os interesses do partido. Juntar-se às fileiras do Partido Comunista Chinês é bem diferente de se inscrever em um partido político do Ocidente ou em qualquer outra democracia. Pode parecer mais perto de se juntar a uma máfia de grande porte, com mulheres, armas, dinheiro e banquetes. Embora existam 92 milhões de membros na China, isso equivale a apenas 6% da população. Na verdade, a competição é feroz, com menos de 1 em cada 10 candidatos aceitos.